Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, que faz a gentileza de nos atender neste domingo. Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, a gente que agradece a oportunidade de estar com vocês e com todos os telespectadores aí da CNN Brasil. Fernando, como é que o Conselho pretende agir e se posicionar para apoiar a vacinação dos jovens? Importante que a gente tenha acompanhado desde o início desta pandemia, com muita preocupação, a falta de uma coordenação nacional combinada com estados e municípios, com acompanhamento, inclusive, do controle social. O Conselho Nacional de Saúde tem emitido muitos posicionamentos e a grande parte deles não tem sido seguida pelo Ministério da Saúde. E, neste caso, da mesma forma, nós, conjuntamente, com as entidades que fazem parte de outros espaços também, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES, o próprio comitê técnico, que existe para ser uma assessoria também às decisões do Ministério da Saúde, a própria Anvisa. Então, nós nos posicionamos na sexta-feira com uma recomendação, que é um instrumento legal que nós temos, onde a gente recomenda ao Ministério da Saúde tornar sem efeito, com base, inclusive, nos dados de segurança definidos pela Anvisa, nas evidências científicas, a nota informativa número 1 de 2021. Também manter a vacinação de todos os adolescentes de 12 a 17 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, sem desconsiderar a necessidade de priorizar, obviamente, nesse momento, aqueles com comorbidade, deficiência permanente e em situação de vulnerabilidade, inclusive socioeconômica. Terceiro, realizar uma campanha da mídia, reforçando que a segurança das vacinas contra a Covid-19 incorporadas no PNI, inclusive em adolescentes de 12 a 17 anos, bem como a importância da conclusão do esquema vacinal completo, com a segunda dose ou dose única. E o outro item é disponibilizar de forma imediata a quantidade suficiente de vacinas para a vacinação completa da população brasileira de 12 anos acima. Então, a gente sabe que tem muito problema desde o início da pandemia, no que diz respeito, inclusive, ao tema das vacinas. Se criou muita confusão, se criou, inclusive, um desgaste do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é exemplo para o mundo inteiro, e, do nosso ponto de vista, algumas dessas decisões, inclusive, são intencionais diante de um negacionismo liderado pelo presidente da República e que, neste caso, ficou evidente numa live com a participação do ministro da Saúde na quinta-feira à noite, de que foi mais uma das iniciativas do presidente da República e que o ministro da Saúde atendeu sem levar em consideração a base científica que garante que as vacinas, inclusive aí especialmente falando da vacina da Pfizer, podem sim ser aplicadas em adolescentes acima de 12 anos. Fernando, boa tarde. Raquel Amorim, aqui do Rio de Janeiro, falando. Quando o Conselho defende a manutenção da vacinação em adolescentes, o senhor está falando das duas doses, Porque houve muita confusão em relação aos pais, muitos pais confusos se precisavam ir com os filhos para tomar a segunda dose, deveriam esperar mais um pouco. Então, para o Conselho, as duas doses são seguras da Pfizer? Toda a vacina da Pfizer ela é com duas doses, Então, seja o público adulto, seja os adolescentes, a importância da vacinação ser completada. Nós estamos aí num momento onde o país ainda está muito longe de atingir o que se considera o mínimo necessário, que é 70% da população vacinada, e, portanto, tanto aquelas pessoas que foram tomar a primeira dose e ainda não tomaram, que é um público muito grande, por isso que a gente recomenda, inclusive, uma campanha nacional para que sensibilize as pessoas, porque as fake news elas atrapalham muito. Primeiro se criou a ideia de que a vacina seria prejudicial. Quando as pessoas começaram a aplicar a primeira dose da vacina, e obviamente que toda vacina tem um efeito colateral. A gente toma vacina desde criança, E se criou, inclusive, uma imagem na cabeça das pessoas de que essa vacina seria diferente das outras. Não, todas as vacinas têm algum tipo de reação,
né, e causam um efeito colateral. E as fake news, elas entraram muito forte antes e depois do início do processo da vacinação, inclusive algumas pessoas indo tomar a primeira dose e com o efeito, né, de alguma dor no ombro ou alguma outra, né, situação incômoda que a vacina tenha causado, ali aqueles propagadores de fake news se aproveitaram também para que as pessoas que tomaram a primeira dose não fossem tomar a segunda dose. Então tem se criado uma confusão muito grande na população brasileira, as fake news atuando, mas fruto, né, de um movimento, que é o movimento anti-vacina, que inclusive nós já tínhamos detectado antes de chegar a Covid-19. Importante sempre lembrar que nós estávamos passando já por uma dificuldade de sensibilizar as pessoas a se vacinarem, tanto que está voltando doenças que estavam erradicadas no nosso país, como por exemplo o sarampo, né, porque as pessoas deixaram de vacinar por acreditar em mentiras, que é nada mais as fake news que a gente fala, são mentiras espalhadas aí para que se desgaste a imagem de algo que cientificamente comprovado. E a gente se lembra, eu pelo menos desde a época quando eu estava no colégio, né, da época do colégio, onde a gente ia lá, tomava vacina e pronto, era importante tomar, e a gente sabe que a vacina ela protege, né, e aí tem inclusive colocado o Brasil como referência no mundo a importância da vacinação. Mas a gente precisa continuar conscientizando as pessoas, as famílias, inclusive para o convívio, né? A questão das doses de vacinas aí para os adolescentes, tem agora aí muitos estados e municípios o retorno às escolas. O convívio familiar é algo que a gente cada vez mais vê retornando, né? Os netos, os filhos convivendo com os avós, com parentes. Então, é mais ainda necessário que a vacinação avance para a gente poder, inclusive com esse público de 12 a 17 anos, ampliar, né, a vacinação da população brasileira para a gente chegar aí nesse mínimo, né, de 70% vacinados para poder a gente, dizer assim, se livrar, né, desta praga aí que é a Covid-19, pelo menos tem demonstrado aí a vacinação, que é a única forma da gente enfrentar, né, de verdade o coronavírus. Doutor Fernando, boa tarde antes de tudo para o senhor. Aqui quem fala é o Leandro Magalhães de Brasília. Gostaria de fazer dois questionamentos, doutor Fernando. Primeiro, se o Conselho, que emitiu uma nota em relação a essa suspensão do Ministério da Saúde, pretende fazer, integrantes do Conselho, uma visita ao Ministro da Saúde aqui em Brasília, para poder conversar pessoalmente sobre esse posicionamento do Ministério. E também acrescento aqui uma frase do Ministério da Saúde que diz o seguinte, que a suspensão houve em função da morte, mas diz que há mais de 1.500 casos de efeitos adversos. Como é que o senhor avalia essa frase do Ministério da Saúde? Primeiro dizer que a gente sempre está aberto ao diálogo e a gente tem dialogado, né, com todos os setores do Ministério da Saúde. Não acho que seja necessária uma visita presencial, mas a gente está se manifestando através dessa recomendação, somada a várias outras manifestações que têm sido feitas nos últimos dias. É inadmissível que o ministro da Saúde não volte atrás, né, e tornando sem efeito esta nota, porque ela foi, no mínimo, desastrosa, né, para atender um capricho do presidente da República, né, o ministro da Saúde ser refém, né, de algo que não tem comprovação científica. Então, todas essas somas aí, da nota que a gente teve do CONAS e do CONASEMES, da manifestação da Anvisa, que é importante dizer, a Anvisa se manifestou no dia 16 de setembro, sobre a nota informativa do Ministério da Saúde. Quer dizer, a própria Anvisa, que é o órgão que regula, reafirmou a importância de seguir a vacinação. E na sexta-feira também, paralelo à nossa recomendação, o Comitê Técnico, que assessora o Ministério da Saúde, se manifestou, né, num documento de 2 páginas, um resumo, na verdade, é um documento de 2 páginas, porque tem todo um conteúdo que, inclusive, ajudou nós a fazermos essa recomendação. E os argumentos utilizados pelo ministro foram todos contrapostos por esses documentos que eu citei anteriormente e vários outros, né? Sociedade Brasileira de Infectologia e outras, né, entidades e instituições sérias do nosso país que têm acompanhado com preocupação o processo de vacinação, têm se manifestado e até agora nós não vimos nenhuma manifestação defendendo a manutenção
desta nota informativa. Então, nós acreditamos, né, que no início da próxima semana precisaríamos ter, né, uma manifestação do Ministério da Saúde, tornando sem efeito esta nota informativa, que só cria mais confusão, né, e inclusive desgasta ainda mais a imagem que esse governo tem, parece que intencionalmente, feito ao Programa Nacional de Imunizações e ao próprio Sistema Único de Saúde, que, aliás, quero aqui aproveitar a oportunidade, hoje está fazendo 31 anos da Lei 8.080, que regulamentou o Sistema Único de Saúde do nosso país, que também é exemplo para o mundo inteiro, e nós, obviamente, não podemos deixar que a imagem do Sistema Único de Saúde e do Programa Nacional de Imunizações seja atacada, né, por decisões intempestivas e que atendem não à ciência, mas à vontade deste ou daquele que está em governo aí, que é momentâneo. A gente sabe que os governos passam, mas o Sistema Único de Saúde deve permanecer e o Programa Nacional de Imunizações também, cada vez mais sendo fortalecidos.